Sejam bem-vindos a mais um episódio do EcoCast, um podcast criado para ecoar histórias de bastidores de pessoas reais, histórias aquelas de líderes, empresários e grandes nomes dentro da nossa sociedade que vêm aqui compartilhar momentos que muitas vezes ficaram esquecidos nos bastidores dos negócios. Esse episódio ele é um oferecimento de Grupo Caidê, Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar Desenvolvimento Humano, Letos Experiências em Aprendizado, Kingdom High Performance, Conecta Imóveis. Nosso muito obrigada por acreditarem nesse projeto tão especial. E hoje a gente vai receber um convidado muito importante aqui, em que ele tem uma trajetória linda dentro do agro. Anderson Costa é engenheiro agrônomo pela Unesp, com parte em sua formação feita na Universidade da Flórida, especialista em fertilidade do solo e hoje atua como gerente comercial da Neorgan e Agrodome. Além disso, o Anderson é expert da AgroBravo, levando agricultores brasileiros para conhecer o agro em diferentes lugares do mundo. Anderson, seja muito bem-vindo ao EcoCast. Obrigado, Anne. Muito feliz de estar aqui. Maravilha! E antes de tudo, gente, a gente quer aí conhecer um pouco mais de quem é o Anderson, né? Então, quem é você por trás de todos esses títulos, todos esses certificados? Conta um pouquinho pra gente quem é você, como você se descreveria. Anne, eu sou um menino que nasci no asfalto, nasci na cidade grande, nasci em São Paulo, capital, e fiz tudo que a cidade proporcionava, né? Então, pique-esconde, pique-pega e todos os piques que existiam na época, né? Muito futebol na rua, muita pipa, né? Tem muitos dedos cortados por, na época, cerol e tudo mais. Não recomendo, mas a gente fazia, né? Senão não ficava pipa em cima também, vinha alguém e cortava. Mas assim, eu fui criado bicicleta, essas coisas, né? E em determinado momento tive que escolher o que profissão fazer, ou que carreira profissional seguir. E sempre gostei de computadores. Na época a gente é da mesma geração, né, mais ou menos, e a gente pegou essa transição do analógico para o digital. Então eu gostava muito de computadores, adolescente, tudo, e o legal é que nessa parte da vida a nossa cabeça vai ampliando, né? Então quando a gente é criança e vive naquele mundo, o bairro nosso era a coisa mais importante ali, era aquilo que a gente tinha conhecimento. Aí quando a gente vai fazer ensino médio e numa escola um pouco mais longe, a gente começa a descobrir que tem outros bairros, outras culturas. Então, eu me criei em Ribeirão Preto. A nossa visão, ela vai ampliando dentro disso, né? E a gente vai vendo, nossa, não é só esse pedacinho aqui que eu conhecia. Existe um mundo. A gente vai muito, né? Porque, por exemplo, a pessoa que se criou num bairro diferente do meu, ela já teve outras brincadeiras, outras palavras que eu não conhecia, né? Outras gírias. Outra cultura, outro público, isso não falando na mesma cidade, né? E isso foi legal para ampliar a nossa cabeça. Foi muito fundamental na decisão de fazer faculdade. Eu tomei uma decisão no ensino médio, especialmente no terceiro colegial, que eu decidi passar na faculdade no terceiro colegial. Esse foi o meu foco na época. E muita gente ali na época do terceiro gosta da festa, da viagem, né? Dedica o terceiro até como um desfrute, um deleite. Porque sabe que eu fazer cursinho depois, né? A gente tinha todo mundo lá no grupo, queria fazer faculdade pública, e tem muita faculdade pública lá em São Paulo, e a gente é motivado a passar nas faculdades públicas. E então a gente tinha isso, né? E eu já quis decidir passar no terceiro. Então eu dediquei um pouco mais no terceiro, acabei não indo, inclusive, viajar com a viagem do terceiro. Hoje eu até não sei se eu fiz certo ou errado, porque muitas histórias foram geradas naquela viagem, eu não pude ir. Mas eu fiquei lendo o livro da USP, da Unesp, da Unicamp, que na época eram vestibulares separados, hoje é tudo Enem, né? Mas na época eram separados. Então, tipo, a Unicamp tinha os livros dela, a Unesp tinha os dela, o da USP, então tinha que ler aquele monte de Machado, tudo aquilo, né? Todas as literaturas. Macunaíma, Iracema, aquele povo, eu li tudo, né? Enfim, bom que me deu cultura, né? E nesse momento que tu tomou a decisão no terceiro ano de passar no vestibular naquele ano, realmente sair da escola e ingressar já direto na faculdade, tu já tinha consciência de que tu escolheria seguir para o ramo do agro? Não, de forma alguma, né? A gente pegou essa fase de analógico para o digital
E eu queria ir pro lado da informática. Mas o meu pai, ele me orientou, falou, experimenta agronomia. E aí eu até coloquei algumas faculdades, engenharia da computação, que era assim a parte mais que eu queria, eu gostava mais de hardware, a parte mais física, nunca gostei muito de software. E na Unesp, que era, de novo, né, era separado, né? Então eu prestei bastante vestibular, era 10 vestibular, eu acho que era na época. E é extremamente concorrido, né? Eu sei o quanto a gente se lascava estudando para realmente cada semana conseguir. era um, e às vezes era um final de semana, às vezes tu passava numa fase, daí tinha que fazer outra prova. Na época, enfim, era difícil. Aí, na Unesp eu fiz agronomia. Só que eu me dediquei, né? De novo, eu fiz cursinho, inclusive, eu fiz um cursinho para medicina, mesmo não querendo fazer medicina, porque medicina na USP, tu tem que ser quase perfeito, tu tem que fazer 98 pontos. Então, existe lá o cursinho da medicina. E eu fiz esse cursinho da medicina, lá de 2, 3 meses, que era um intensivão, e eu aprendi muita coisa, porque eu não sabia, assim, a minha graduação era escola particular, mas não era, assim, das elites, o cursinho, ele ensina macetes muito diferentes, muito, né? Muito. Tipo, facilita as fórmulas, realmente. né? Tu decorar as fórmulas, tinha os esqueminhas, né? Eu fiz na época também um intensivo. E tem informação jogar na tua cara, né? Muito, muito absurdo. E era curioso, porque eu já tinha passado no ensino médio e ainda tinha que cumprir tabela lá, né? Tipo, os últimos meses, assim, que, tipo, ninguém dá bola em tabola pro terceiro, no oitavo, no outubro, novembro. E eu ia para revisar com os professores. Então, de novo, eu me dediquei mesmo, assim. E deu frutos. Eu passei na Unesp, passei em 56º, é um número que eu lembro até hoje. Me marcou bastante. E de 100, era grupo de 100, passei em 56, né? 56º. A gente não acredita em nós, né? Eu não imaginava que eu era capaz. Sim. Eu fiz vestibular e quando a gente não passa, é meio óbvio para nós o não. E aí eu passei. E até eu pesquisei, na época, para outros amigos, como que era, porque eu não sabia se aquilo era passar. Eu achei que foi aprovado para não sei o que entregar os documentos, né? Eu demorei, assim, até algum tempo para entender que aquilo era passar. E é uma emoção muito grande. Sim. Eu acho que foi a primeira conquista minha, assim, que marcou, assim, que valorizou muito, né? Aí tem o negócio do rapar o cabelo, na faculdade. E aí, de novo, a gente amplia. Eu gosto muito de comparar com insetos. Para quem não é muito familiarizado com insetos, né? Mas acho que todo mundo que teve um contato um pouquinho com o interior já viu na árvore casquinha de cigarra, que é aquela carapaça que a cigarra deixa, né? Sim. Ela é aberta em cima e é só uma casquinha presa bem firme na árvore, né? Os insetos têm um negócio chamado exoesqueleto, que para o inseto crescer, tipo, a nossa pele ela é elástica, né? A gente pode ver aqui que ela expande, então a gente vai crescendo, a pele vai esticando junto. Né? Inclusive, se tu ganhar peso, a tua pele acompanha, né? A gravidez, por exemplo, enfim, é permitido isso. Os insetos não. Esse exoesqueleto é uma estrutura rígida. Para o inseto crescer, ele tem que jogar fora essa estrutura, essa carapaça, e sair e fazer uma nova. Isso acontece, por exemplo, os táceos também. Que deixam o casco ali, né? Tem que deixar o casco para fora. Eu gosto muito de citar esse exemplo para a nossa vida também. Isso é verdade. Não tem como a gente crescer sem deixar coisa para trás. Não tem como. E aí a gente faz essa primeira questionamento, né? Eu estou perguntando agora, né? Que coisas que você está disposto a deixar para trás para conquistar outras, né? E isso, na minha época, no meu terceiro colegial, foi a viagem do meu terceiro ano. Porque depois que voltaram, muitas piadas eu não entendia, porque aconteceu lá, muitas coisas aconteceram lá, coisas engraçadas, eles foram pra praia, né? Então, muita coisinha histórica, até hoje no grupo eles fazem, lembro não sei o quê, eu não lembro daquilo, eu não vivi aquilo. Cada escolha é uma renúncia, né? E muitas vezes, quando a gente precisa tomar decisões que moldam a nossa vida, a gente entende que quando eu escolher o caminho que, na minha visão, é o mais adequado, eu vou estar abrindo mão de uma série de outras oportunidades, uma série de outros desafios também, mas eu escolhi um caminho. E muitas vezes são nesses pontos de inflexão que a gente consegue ter justamente as viradas de chave para que a gente consiga chegar aonde tu está hoje. É possível que, se tu tivesse ido na viagem, você também poderia estar aqui? Sim, sem dúvida. Sim. Mas é possível que aquela distração naquele momento fizesse com que tu perdesse o foco do teu real objetivo.
Então, quantas vezes a gente precisa ter esse tipo de decisão na nossa vida, né? O que mais, ao longo da tua vida, tu percebeu que foi importante pagar um preço realmente, assim, ó, sentir na pele, né, esses momentos de decisão? É complicado a gente pensar nisso, né? Até eu queria citar um exemplo de uma bem didático, que é a teoria das 4 bocas, que diz assim, bocas de fogão. Assim, o fogão de 4 bocas, você não consegue acender as 4 bocas de uma vez na tua vida. Então, ele é separado em família, saúde, sucesso profissional e amigos. Dá para colocar uma 5ª boca que é espiritual, mas eu não vou colocar aqui. Vamos deixar o espiritual de lado, porque você consegue ter o espiritual dentro desses 4 aqui. Saúde, família, amigos e profissional. Para tu conseguir 3, tu tem que deixar um de lado. Nesses 4 bocas. Tu não consegue acender as 4 de uma vez. Então, teve um momento da minha vida que eu abri mão da minha família. Eu vou dar um exemplo bem claro. Que é triste, mas eu sou filho único, tá? E fui criado pela minha avó, porque minha mãe saiu para trabalhar. Então, assim, em São Paulo, meu pai teve que deixar eu com uma tata lá para... Na época não tinha escolinha, né? Então, era uma mulher que cuidava de 3, 4 crianças, né? E eu voltava com muita fome e comecei a voltar com hematoma. Então, meu pai não tinha câmera, essas coisas, né? Subentendeu que eu apanhava e passava fome. Então, assim, minha mãe chegou à conclusão com a minha avó, que ao invés de pagar para uma mulher, tipo, minha avó parava de trabalhar e meu pai e minha mãe trabalhavam pela minha avó me cuidava. E assim eu fui criado pela minha avó. Então, desfraudei pela minha avó e aprendi a comer com a minha avó e fui criado até ir para a escola. No caso, na época, até período integral também, então tive esses pontos. Mas minha mãe e meu pai sempre me criaram para ser solto. Então, eles, tipo, quando eu podia, eu estava na rua, então não tinha esse problema de andar de bicicleta na rua, eu ia para o shopping de bicicleta sem problemas, eu ia dormir na casa dos amigos, eles dormiam na minha casa. A gente sempre foi criado assim, com essa liberdade. E eu percebi que o meu crescimento, tu comentou, né? Esse crescimento também foi vindo junto com a liberdade. O projeto do meu pai e da minha mãe era eles terem uma área de campo, eles compraram 70 hectares lá em Goiás, que é o meio de Goiás, e eu me formar e eles irem morar lá. Tipo, seria a aposentadoria deles lá. Sim. E eu ia pro mundo. Só que no meio do caminho eu me teve um câncer. E um câncer bem sério. Eu, na minha cabeça, eu acho que eu meio que anulei isso. Tipo, eu sabia que era sério, mas eu segui minha vida. É mais fácil a gente não enxergar situações para conseguir viver, né? É uma barreira, uma proteção emocional que a gente cria. Bloqueei. E muita gente está ouvindo aqui, pensa assim, ó, e já vi gente fazendo assim isso. Tipo, eu estava fora, dá 60 quilômetros, né? Seria daqui a Santo Ângelo, mais ou menos, minha faculdade. Mas eu morava lá, né? De segunda a sexta. E minha mãe e meu pai ficavam ali, né? Meu pai também parou para cuidar da mãe disso, era questão de químio, rádio, tudo isso. Sim, é um momento desafiador e dele. Muita gente voltaria por ser filho único e tudo, né? E minha mãe, tipo, ela me proibiu disso. E eu, como filho, para honrar ela, eu segui minha vida. Porque, assim, a gente tem que entender que os pais, eles... Na função de pais, o projeto deles é o filho ser bem-sucedido. Então, se eu queria ver minha mãe forte, naquele momento, o meu forte era eu ser o melhor aluno, era eu me criar solto, era eu me desenvolver, porque preenchi isso nela. Você era a inspiração que ela precisava. O meu filho está fazendo o que é certo, meu filho está tendo uma carreira, né? E isso traz muita vida também para os pais, eu percebo muito isso. E assim... E se colocar na posição de filho, isso que você fez foi super importante. E a fé, né? A gente tem fé, né? É bonito isso. Inclusive, a gente fala um pouco sobre isso também, né? A nossa amizade. E eu, tendo fé, eu tinha certeza de que ela se curando ou ela não se curando, havia um projeto de Deus grande para isso. Por exemplo, a minha mãe e meu pai viviam um casamento bem conturbado nesse período. E o câncer salvou o casamento deles. Olha só. Então, é uma coisa tão assim louca, mas o câncer salvou minha vida. Porque o câncer fez meu pai e minha mãe se dar bem. O câncer fez minha mãe entregar a vida dela a Deus. O câncer me fez dar valor a isso, né? A meu pai e minha mãe. Então, assim, nossa família se uniu muito nisso. Mas eu não deixei de ter minha vida.
E surgiu a oportunidade, tu comentou ali sobre a minha ida para os Estados Unidos, né? Isso. De novo, a expansão, né? Eu sou a primeira geração de ensino superior da minha família. Olha só, rompendo ciclos. Excelente. Meu pai ia, até eu fiquei sabendo recente, que o sonho dele era fazer medicina, mas minha mãe ficou grávida e ele tinha 20 anos. Então ele teve que mudar a rota da vida dele, né? Então eu fui o primeiro. E o meu foco, até o ensino médio, era ser graduado. Mas quando a gente vai para a graduação e lá encontra filhos de fazendeiros, filhos de empresários, que tiveram um ambiente muito mais expansivo com relação a negócios, por exemplo, gente que lá já falava espanhol, francês, inglês, italiano, e eu nunca gostei disso, nunca gostei. Mas eu percebi que se eu quisesse chegar agora no meu próxima fase, eu precisaria do inglês. Sim. Então aí eu comecei a trabalhar meu projeto para poder ir para os Estados Unidos. Enquanto isso, minha mãe estava com câncer. E eu ouvi de familiares, né? Tu tá abandonando tua mãe, né? E assim, foi tudo tão assim divino. Infelizmente ela faleceu antes de eu ir viajar, mas tá tudo bem. Porque a fé nos diz que eu vou encontrar ela de novo, e a fé é legal para isso, né? Mas enfim, o ponto é esse. Eu não parei minha vida por causa do câncer da minha mãe. Eu fui para os Estados Unidos e isso abriu muitas portas, conheci muita gente, o inglês me fez muito bem. Então, de novo, essas 4 bocas, né? Tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa da tua decisão. E eu também tenho. E eu muito orgulhoso pela mãe que ela foi. Exatamente. Por ter me criado para ter essa cabeça, e eu pretendo criar futuros filhos também com essa ideia de que o projeto é deles, né? Que eles sejam bem-sucedidos. E houve momentos hoje com a minha esposa, na época, a gente namorou à distância, né? Ela é de Curitiba, eu conheci ela pela internet, e ela em Curitiba, eu em Ribeirão Preto, 750 quilômetros. E depois eu vim para o Rio Grande do Sul, nesse período, e houve momentos que, na cabeça de homem, eu queria prover. Então eu trabalhei o máximo, porque eu queria fazer um casamento legal e talvez ter um lugar legal para morar, com móveis legais e um carro legal, coisas que a gente... O menino vai criando isso no decorrer do tempo. A gente tem essa visão pré-estabelecida, né, de o que é casar. Muitos de nós, eu pelo menos, ouvi muito de quem casa quer casa. Então, para casar, eu já tenho que ter uma certa estrutura. Claro que existem histórias e histórias, tem gente que não foi algo muito planejado e deu certo e está aí até hoje, mas existe essa crença em muitas pessoas de que precisa, né? A gente viu isso nos nossos pais também, né? Exatamente. Veio das nossas gerações anteriores, né? E ela me cobrou muito na época, isso quase custou nosso relacionamento, ela me cobrou presença. Que para ela a presença era importante. E para mim, na época, o trabalho, o desenvolvimento profissional era importante. Então isso custou muito, assim, causou muitos ruídos. Então, de novo, a questão das 4 bocas, né? Amizade hoje, né? Depois que a gente casa, fica mais complicado a gente ter aquela rotina, né? Tem gente que joga bola e tudo, e faz coisa, né? Mas como eu viajo bastante, eu gosto de fazer o máximo de coisas com a minha esposa, porque eu já viajo, né? Então, de novo, trabalho, né? Então, hoje eu passo uma semana em Santa Rosa, que é onde atualmente eu moro, e uma semana em outra região, ou do estado, ou enfim. Então, ou eu levo ela hoje, porque o profissional dela permite isso, ou eu até busco manter a conexão, porque eu não posso deixar essas bocas. E aí vem outro ponto, né? Se a gente manter todas as bocas meia boca, tu se torna meia boca em tudo também. Então, tu tem que... Mas aí eu aprendi a controlar a fase da vida. Exatamente. Que importante isso que tu trouxe. Porque essa questão de existir uma vida em equilíbrio, ela é uma utopia, né? Porque assim como o Anderson trouxe, existem essas bocas do fogão, existem os nossos altos e baixos, onde há momentos em que a gente precisa, sim, dedicar mais ao trabalho. A gente só não pode deixar, muitas vezes, apagar 100% uma dessas chamas. Mas ela vai ficar mais baixa para que a outra consiga acender. Porque nós somos seres humanos. Nós somos um só. Nós temos 24 horas. Nós precisamos fazer as coisas. Mas sempre estar atento de não exceder muito tempo. Determinar o momento. Esse mês esses próximos 3 meses ele vai ser muito mais intenso no trabalho, eu vou ter muitas viagens, vou fazer isso. Mas depois ter um momento em que tu consiga se conectar de novo, pausar, manter, reacender outra chama para que a gente consiga fluir.
E isso foi acontecendo. Hoje, minha vida, eu vejo muito mais equilíbrio, eu consigo mais dosar isso, né? Então, é possível hoje, alcançando certas estabilidades nessas 4 bocas da vida, hoje a gente consegue treinar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue jantar com os amigos, encontrar os amigos e também consegue estar com a esposa. Uma dica que eu dou é fazer amizade no trabalho. Porque hoje eu tenho meus amigos mais próximos hoje são colegas de trabalho, ou são clientes, ou eu sou clientes dele, de algum sentido, né? Então, eu sempre que viajo, eu mantenho esses amigos, um em cada cidade, então eu procuro jantar e pôr a conversa em dia. Aí eu levo a Carol junto, né? Sim. Pra gente jantar com as esposas e tudo. Então, eu tento fazer isso junto. Aí envolve trabalho, a gente fala de trabalho, a gente janta junto, a gente, no outro dia, falando de negócio junto. Então, a gente consegue fazer isso tudo unido. Isso é bem importante, porque é o nosso ciclo, né? A gente vive dentro desse ciclo de pessoas. E se a gente consegue torná-los amigos, que bom, ainda melhor. As coisas, elas fluem ainda mais. Dá até felicidade de dizer, fulano, tô indo para essa semana, vamos fazer tal coisa. Então, criar esses pontos de conexão onde você está é bem relevante. Essas questões que você viaja bastante e tudo mais, como que hoje tu organiza a tua vida profissional? Como que tu percebe esse meio? Né? Eu sei que tu já foi empreendedor, hoje tu é mais intraempreendedor no negócio dos outros. Como foi essas decisões que você foi tomando? Conta um pouco dessa jornada aí para nós. Uma outra curiosidade, né? O meu pai, ele nunca foi daquele pai que ensinou a trabalhar antes do que deveria. Ou a dirigir, por exemplo. Eu aprendi a dirigir com um instrutor de autoescola. Porque ele falou, eu não quero que tu aprenda com meus vícios. Então tem um professor, ele tá ali para isso. Então eu não vou te ensinar nada. Tipo, eu nunca dirigi um carro antes dos 18 anos. Seu pai teve muita maturidade. Eu vejo hoje gente na fase... No meu caso, eu também, mas porque eu era a menina da família. Mas eu vejo hoje os meninos dirigindo caminhão aí, carregando soja aí com 12, 13 anos, né? Eu não sei se tem maturidade com essa idade, mas eu acho que com 14, 15, talvez começar, porque pra pelo menos ter noção, né? Uma coisa que ele me ensinou muito a ter noção é esse trabalho de casa, que hoje eu acho que falta muito em homem e mulher. Tu trocar uma lâmpada, tu trocar um chuveiro. Eu falo lâmpada, parece tão óbvio, né? Mas tem gente que não sabe trocar lâmpada, porque tem medo de tomar choque, não sabe se precisa ligar ou desligar o disjuntor, nem sabe o que é disjuntor, onde fica o disjuntor da casa. Então, meu pai foi me visitar agora, há pouco tempo lá aqui em casa, né? E ele gosta muito de elétrica, então ele já olhou tudo a elétrica de casa, ele já olhou o disjuntor e começou a perguntar as coisas. Eu falei, pai, não mexi nisso ainda, porque a gente não mudou há menos de um ano. E agora a gente, depois do fim da safra, a gente começa a fazer as mudanças lá em casa. Então esse é o momento de tirar as coisas e colocar as coisas, elétrica e hidráulica. Mas ele gosta disso, e ele me ensinou isso também, né? Então eu acho que esse básico é importante a gente aprender. Seja com o pai, ou seja com o tutor, ou seja na escola, algum lugar é importante a gente aprender. E se não tem alguém que te ensina, seja interessado em saber. Eu acho que isso é uma chave de fenda, um martelo, um alicate. A gente tem que aprender a dominar essas ferramentas no dia a dia. E uma dica, se você ainda não tem alguém em casa que você possa se espelhar para aprender essas questões de manutenção, estamos aqui no YouTube, não é mesmo? Então, hoje também tem muitos vídeos sobre isso e agora não tem mais desculpas para vocês cuidarem da manutenção de suas casas e terem elas realmente impecáveis, porque é o teu lar. É onde você descansa, é onde você constrói frutos e é onde você consegue, de fato, prosperar. Prosperando em casa, você prospera em qualquer lugar. Eu vou dar uma dica também. Step de carro. Aprenda a trocar o step quando estiver dentro da cidade com o Wi-Fi ligado. Porque sempre fura o pneu onde não tem sinal. Eu digo que se isso acontecer comigo, eu acho que eu só coloco o sinalizador lá, oro para Deus se tiver alguma coisa, espero alguém, ligo se tiver sinal e choro. Tem coisa, por exemplo, eu dirijo uma Hilux hoje, né? Que a gente, até por segurança, né? A gente prefere dirigir, eu nem pego tanto chão, mais asfalto. Mas a caminhonete, ela é mais segura, é mais alta, enfim, ela aguenta mais se acontecer uma batida, então, por segurança, a gente dirige caminhonete. E para trocar, e não só a Hilux, mas pega todas as caminhonetes aí, né? Para trocar um step hoje,
o cara não consegue sozinho. Porque assim, é uma chave que liga numa chave, que liga numa chave, tem que botar num buraco, que tu tem que achar o negócio lá dentro, daí rosquear, daí desce o pneu. Tu tem que ter muita força, porque hoje um pneu pesa aí seus, sei lá, 10, 15 quilos. E aí tu tem que erguer o pneu para tirar a trava, para descer o pneu no teu rosto, o pneu tá sujo de terra, porque andou no interior a vida inteira, então é difícil, gente. Então fica a dica. Mas meu pai falou assim, ó, tu nunca vai precisar de dinheiro até tu se formar na faculdade. E a partir da faculdade o problema é teu. Então, eu nunca tive que trabalhar. Nunca tive muita coisa, assim, né? Então, classe média, por ter pai e mãe, os dois trabalharem, então já me coloca nesse privilégio. E pude fazer isso, né? Tem gente que não pode. Eu pude, passei na faculdade pública e aí tinha os custos de me manter lá. Sim. A partir do momento que eu me formei e eu fui para um escritório, sempre trabalhei com nutrição de plantas, mas eu logo percebi que o escritório não era meu lugar. Não me dava bem ali. Eu não gostava de rotina. E aí eu logo me dei o jeito de sair com os vendedores. Olha que sábio que foi a sua decisão de ir para o agro. Se lá atrás você tivesse tomado a decisão da ciência da computação e tudo mais, você ia estar direto no escritório, atrás da mesa, atrás do computador, focado ali. Então, Deus é muito sábio quando nos traz aquele insight, assim, de... acho que vou realmente ir para o agro. Olha só. E outra curiosidade, né? A questão do perfil, né? Eu sempre fui muito quieto e estudei muito. É diferente quem estuda e quem é inteligente, né? Sim. Então, eu sempre estudei muito e usei bem isso dentro do possível. Eu sempre achei que eu ia para a área científica. Até eu descobrir que ser cientista é muito chato. Porque é muita repetição. Tu tem que ter muita paciência. Sim. É muitos dados. Tu tabular hoje. Ainda hoje está um pouquinho melhor, mas na época é muito gráfico, é muito revisão bibliográfica, é muita precisão. E eu descobri a venda. E a venda é apaixonante. Quando tu descobre assim, a venda e tu começa a descobrir porcentagem, por exemplo, né? Que se tu, por exemplo, se eu vender 100, eu ganho 1%. Se eu vender 100, eu ganho R$1. Se eu vender 1.000, eu ganho 10. Parece bobeira, né? Mas se eu vender 100, isso 10 mil, eu ganho 100. E 100 mil, eu ganho 1.000. Isso não tem fim. Então, isso me coloca numa posição de que quanto melhor vendedor eu seja, ou melhor, quanto mais resiliência eu tenho nas vendas, porque eu faço muito essa distinção, né? Isso eu falo para minha equipe hoje, né? Para a turma comercial lá. Não adianta você ser bom vendedor, porque o bom vendedor não serve nada se você não tem resiliência, se você não continua. Vamos dizer que tu seja uma boa vendedora e eu um mau vendedor. O bom vendedor, a cada 3, 4, converte um sim, né? 3, 4 não para um sim. O mau vendedor, 10, 15, 20 não para um sim. Mas e se esse mau vendedor oferece infinitamente mais do que você? Infinitamente não, mas vamos dizer 5 vezes mais. Ele já tem resiliência de ouvir não e continuar, né? E ele pode ser muito mais bem sucedido, porque se você... Quem está acostumado com o sim, chora no não. O legal da faculdade, eu tomei muito trote na época da faculdade e não fui o que mais sofreu trote, mas sofri muito trote. Comparado hoje com o que tem, nem comparo. Mas o que eu percebi na faculdade, não importa se você é teu passado ou quão grande você é. Se você é bicho de faculdade, você respeita o mais velho. Hierarquia. E é muito legal isso lá. Tem que ajoelhar, tem que dizer teu nome, tem que elogiar o superior. E essa parte da hierarquia, eu sei que sofrimento, essas coisas é ruim, né? Mas essa questão da hierarquia dentro da faculdade, e lá o mais velho sempre é mais respeitado que o mais novo dentro da faculdade, pelo menos era assim na minha época, é legal para a gente entender o respeito e começar a acostumar com o não. Porque a pessoa que sempre teve o sim, ela vai sofrer em algum momento da vida. Sim. Com perda de alguém, ou com decepção amorosa, ou mesmo profissional, né? Verdade. Pode acontecer uma crise na empresa, o cara, sei lá, tinha um grande e a empresa quebra, e a pessoa fica balançada, né? E aí, dentro disso, focando, então, para dentro do mundo das vendas, você se descobriu ali, né? Pois a venda é um momento muito dinâmico.
Como foi buscar empregos para dentro dessa área do agro? Ali você já escolheu empreender e começou a ter esse time de vendas? Como foi esse momento? Eu descobri logo também a importância de mentores, de pessoas que te abrem portas, te colocam em lugares que você não poderia estar sozinho. E eu tive um mentor que me prometeu ajudar desde quando eu comecei a fazer agronomia, e ele me levou para fazer estágio, ele me levou para trabalhar com ele, e foi ele que me falou: aprenda inglês, que tá vindo um americano, ele vai montar uma empresa aqui, e ele que me falou: aprende inglês, que provavelmente eu vou conseguir te colocar aqui dentro, e aqui dentro, com o inglês e te conhecendo, tu vai conseguir ser feliz aqui. E aí aprendi inglês, e tive essa primeira oportunidade. E aí eu aprendi a aproveitar as oportunidades a cada uma, né? Ele foi muito importante para mim, o Rogério, e depois dessas oportunidades eu conheci outras pessoas. Então, meu primeiro emprego foi esse. E foi esse o emprego que me trouxe para o Rio Grande do Sul. Olha só. Porque olha só que curiosidade, né? Eu sempre, como eu não era do agro, eu tive que achar um nicho para mim. Sim. Cana-de-açúcar, que é o que mais tem lá em São Paulo, né? Hoje ainda tem outras culturas. Tem a fruticultura, né? Tem café, tem abacate, manga, tem essa área, laranja muito forte. Mas Ribeirão Preto é rodeado de cana. E eu não queria ir para a usina. Não me chamava atenção. Era muito difícil, eram poucos agrônomos para áreas muito grandes, então era um mercado bem complicado. E eu conheci o Rio Grande do Sul numa viagem da faculdade, que a gente veio pela Argentina, entrou em Foz do Iguaçu, desceu a Argentina, foi para o Uruguai e voltou por aqui. Então eu conheci o Rio Grande do Sul. E gostei muito daqui. Gostei do clima, gostei da comida, gostei da agricultura aqui, porque aqui a agricultura é muito heterogênea. Aqui tem pastagem, tem soja, tem milho, tem canola, tem trigo, tem arroz, tem fruta, tem... Enfim, acho que as principais são essas, né? E fora a pecuária, né? Sim. E granjas e tudo mais. Então eu comecei a olhar para cá com bons olhos. E nessa empresa, eu vim junto com a equipe comercial e junto com esse americano dar uma palestra aqui em Santa Rosa. E por algum motivo o tradutor faltou. E aí vem tu tá preparado nas oportunidades, né? Eu sempre fui muito envergonhado. Muito, muito. Mas olhando, existe uma técnica na mentoria que chama modelagem. O que é modelar? É você pegar a pessoa que você vê algo bom nela e ver o que ela faz e se dá bem. Isso acontece muito com a academia, por exemplo, com musculação. Então, você pega alguém que tem o corpo que você quer e você começa a ver do que ele se alimenta e como é o treino dele. E os suplementos que ele faz. E começa a reproduzir isso. E eu, desde cedo, comecei a fazer modelagem. Desde os 14 anos. Por exemplo, eu era muito tímido. E eu percebi que a pessoa que se dava melhor se comunicava bem. Então, eu comecei a forçar a comunicação. Roupa. O tipo de roupa das pessoas bem-sucedidas. Comecei a copiar as roupas. E fui fazendo isso na minha vida. E aí eu percebi que era o meu momento. Eu tinha a oportunidade de ficar quieto. Mas eu aproveitei, fiz a tradução. Foi muito legal, porque eu errei muito. Ele fala o inglês do interior lá. Tu pensa assim, ó, um caipira hoje de Minas Gerais, assim, do interior, falando bem o inglês. Ele masca fumo, então imagina ele caboclo cheio de fumo. E uma voz mais rouca. E ele fala, tipo isso. Tipo um texano, assim. E ele falava assim, e eu não entendi nada, porque o meu inglês, eu morava na cidade universitária, né? Então eu aprendi o inglês cosmopolita. Que os melhores ingleses são das pessoas que não são nativas, porque elas aprendem o inglês redondo. A gente fala pra, por exemplo, e não para. Sim. E todo mundo que aprende português fala para. Então a gente acaba aprendendo o inglês que o mundo fala, menos o americano. O americano vai enxugar tudo, velho. Não fala você, fala C. E aí como é que eu vou aprender o C? Né? Então, ele vai juntando. Ele vai ter outras gírias, né? E tem a gíria, né? Tem essas coisas. Então, mas o pessoal achou legal. Ele achou legal. Principalmente a sua atitude, né? O fato de você se posicionar, você estar pronto, não aguardar estar perfeito para começar. Vejo que hoje acontece muito isso dentro dos negócios, das carreiras, inclusive aqui no digital. Tem muita gente que
trava de estar à frente, de comunicar aquilo que pensa e trazer a sua visão, porque ainda não está perfeito, ainda tem que estudar mais, ainda tem que buscar. Não, mas e se fizerem tal coisa? E se me julgarem? Vão nos julgar igual. Então, quem está pronto e preparado precisa estar aqui, precisa dar a cara, porque é só com isso que a gente cria a carcaça para conseguir, de fato, aguentar. Parabéns por esse momento que você teve aí. Esse negócio da comunicação digital ele é legal, porque eu tô nessa transição, né? Começando a me comunicar no digital. E é uma dificuldade para mim também. E eu decidi levar informações agrícolas para o público urbano. Então, esse é meu objetivo. É transformar algo complexo em algo simples. O interior vai entender também, é legal, mas eu quero que o urbano entenda. Então, dica de fertilidade para que todo mundo que tem uma planta, porque não tem como tu fugir do agro. Sim. Tu tem uma samambaia em casa, tu tem uma orquídea, ou tu come, por exemplo, né? Uhum. Então, o que fazer, por exemplo, para manter tuas verduras crocantes por mais tempo? Isso é agro. E aí eu tento levar isso. Então, hoje eu tento levar informações do agro, inclusive mundiais, né? Eu traduzo bastante coisa dos Estados Unidos, da China, da Europa, para isso. Então, é uma comunicação bem complexa. Sim. Mas a persistência está me trazendo frutos. E o que deu de frutos dentro desse momento em que tu se posicionou e fez a tradução? O que partiu dali? Eu quero falar um pouco sobre estrangeirismo, Mari. Uhum. Estrangeirismo é uma figura de linguagem que a gente traz palavras de outra língua para o português para tentar explicar alguma coisa. Eu sou muito contra isso. Por quê? Porque a comunicação ela tem que ser clara. Perfeito. Se eu falar networking, todo mundo... Muitas pessoas vão entender hoje em dia, mas vai ter aquele... Se eu falar networking, por exemplo, que é a palavra em inglês, ou pelo menos americanizado, né, com um sotaque americano, talvez já nem todo mundo entenda. Que seria o jeito que se eu fosse falar inglês seria network. Mas o que significa isso? É você ter contatos. Então eu prefiro falar contatos às vezes, porque todo mundo 100% vai entender, do que correr o risco de ou falar um aportuguesado. Por exemplo, eu descobri recentemente que call representa ligação de vídeo. Que na verdade em inglês é call, né? Uhum. Porque cow é vaca, em inglês. Se escreve C-A-L-L. Então se a pessoa não fala inglês, mas quer mostrar que ela é dos negócios, ou do business, né? Ela fala cow. Ela é do meio. E cow é vaca. E quando você tá nesse mundo, você... E o cara quer ser legal, né? Então, vamos fazer uma vaca, um cow, né? Não, uma call. Mas uma call... Tem gente que fala assim, ó, eu vou terminar a ligação e vou fazer uma call. Ele vai terminar a ligação e fazer outra ligação? Mas não, call virou essa expressão de chamar de vídeo. E aí tu tem que começar a se adaptar a esse roteiro. Então, eu prefiro trabalhar o português quando tu está falando em português para melhorar a comunicação. Então, eu falo de rede de contatos. Isso é o bem mais precioso que nós temos. Até o LinkedIn, ele é legal porque ele mostra, né? Tu tá 2 conexões dessa pessoa. Tu tá 3 conexões dessa pessoa. E tem muito isso hoje no mundo, né? Que muitas vezes a gente tá a 3 passos do presidente. Então, é muito da onde eu vou ligar com quem, e essas pessoas têm contatos para nos levar. A importância da gente cultivar relacionamentos verdadeiros e nos mostrar interessantes e não só interesseiros num ambiente em que a gente passa a se conhecer e ter atitude, né? Um dos meus melhores amigos é muito amigo de um muito amigo do Trump. Olha só. Então, eu tô a 2 conexões do Trump. Muda muito? Muda nada? Não sei. Mas se um dia precisar, mas existe é curioso onde isso, chegar. Né? É curioso isso. E aí eu tenho amigos também, e aí vem mentores que são experts nisso, que são especialistas nisso, e que eu comecei a perceber a importância dessa rede de conexões. E nessa empresa que eu fiquei por quase 2 anos, não foi por culpa minha, ela acabou atrofiando, e eu percebi que eu precisava ir fora. E foi numa dessas viagens para os Estados Unidos que eu me tornei o expert, né? A gente não gosta de chamar de guia, de expert, porque a gente não é simplesmente tradutor. A gente leva a cultura do Brasil e dos Estados Unidos e tenta fundir isso nessas viagens que a gente faz. Ou de americanos para o Brasil, do Brasil para lá. Uhum. A primeira vez que eu fui foi em 2013, fazer esse tipo de viagem. Olha só. Então a gente traduz, né, do inglês para o português, tenta trazer um pouco do contexto da agricultura americana para poder explicar melhor. Um dos grandes problemas lá dos Estados Unidos é a questão de
de unidade de medida, né? Então lá é acre, lá é bushel, e lá é onças, lá é o pound, né? Que é o peso, a libra. Enfim, tudo é dólar, né? Então, tu imagina assim, a pessoa, o agricultor falar que colocou X pounds de sementes por acre a custo de $2 o pound. É totalmente diferente as medidas. Dá quantos quilos por hectare e quanto custa por hectare semente? Então, é legal esse desafio. É difícil. Não é metro, né? Ou é pés, ou é jardas, ou é polegadas. Então, mas é legal esse desafio. Isso me fez conhecer e me aproximar de pessoas, que vem meu segundo projeto, que minha transição profissional, onde eu já comecei a empreender. Eu sempre fui PJ. Essa primeira empresa, eu já era PJizado, e isso me agrada. Isso vem um pouco dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, eu vou comentar um pouco, lá é assim, ó, se eu quero que você faça um serviço para mim, eu vou te falar o quanto que eu quero te pagar, normalmente até por hora ou por serviço, e se você aceitar, a gente fecha o contrato e você trabalha. E eu te pago. Se você não aceitar, ou você acha outra pessoa que pague o seu serviço pelo que você quer, ou eu vou achar outra pessoa que faça o serviço pelo que eu quero pagar. E pronto. E isso funciona para todos os mercados, inclusive no agro-americano? Todos. Inclusive você recebe ou por dia, ou por hora, ou por semana. Pouca gente recebe por mês. Porque o dinheiro gira, né? Então as pessoas te depositam o dia. Porque vem trabalhar um dia aqui, tu vai ganhar tanto a hora. Lá é muito por hora, né? Sim. Então tu pode trabalhar 3 horas ou pode trabalhar 10 horas no dia. E você ganha por isso. Tá tudo bem. É complicado quando a gente tem terceiros dizendo se você pode ou não trabalhar, quanto tempo tu pode trabalhar, porque são realidades diferentes, né? Total. Por exemplo, os nossos pais têm idade diferente da nossa. Não é justo se nossos pais trabalhassem numa fábrica de trator junto com a gente, isso poderia acontecer. Não é justo, porque eles têm família. A gente, eu sei que tu não tem filho, eu também não. A gente pode se estender um pouquinho. Sim. E ganhar um pouquinho mais, porque nós estamos querendo, talvez, pagar uma parcela de uma casa, de um carro, e ele já tem a casa, já tem o carro. Então, são realidades diferentes. Mas aí há terceiros que dizem, não pode. Ou há, piores ainda, há legisladores que estão querendo cada vez mais tirar poder da vida de quem tem que decidir, que é de quem tem o dinheiro e precisa de um serviço, e de quem tem a mão de obra e precisa ganhar dinheiro. E porque assim, essa pessoa, vamos dizer, o empresário, ele precisa do serviço, ou ora ele está prestando serviço. Porque nenhum empresário não presta serviço. Você é empresária. E você presta serviço. Presta serviço para muitas empresas, então, e elas empregam outras pessoas e a gente vai criando uma rede. Exato. E essa rede, ela gira. Né? Porque você, por exemplo, é uma empresa de marketing. Então você contrata pessoas para o teu marketing e você presta serviço para outra empresa, que essa presta para outra, e quando vê, está naquela outra primeira pessoa que está te fazendo voltar de novo, né? Então, isso é um ciclo. E só que se esse ciclo é interrompido por pessoas dizendo, aí é problema. E eu sempre percebi isso desde o começo da minha empresa. A gente fez um contrato e estava bom para mim, e a gente trabalhou nesse sistema de pejotização. E já no segundo projeto foi um pouco diferente. Eu tinha um sócio, porque, de novo, ele tinha um nome sólido e uma base sólida, e isso era importante para mim, e eu tinha mão de obra que era importante para ele. Então, isso a gente se fundiu e se tornou sócio. E aí sim, você trabalhou como empresa prestando um serviço diferente do PJ. Isso, eu fui mais PJizado ainda, eu já era uma prestação de serviço para uma indústria de fertilizantes que não estava bem atendida aqui no Rio Grande do Sul, e a gente assumiu uma parte do Rio Grande do Sul e começou a atender comercialmente por essa empresa. E isso também eu passei para a nossa equipe comercial, que eles, se eles entendessem isso, nessa questão de porcentagem e ser dono do próprio negócio, e se eles fossem bons profissionais, no longo prazo eles seriam melhores sucedidos. Então, hoje, na empresa antiga, era todo mundo sócio, cada um na sua função, e hoje todo mundo ainda é PJ. Então, esse sistema de centesimal, que é a porcentagem,
Eu me apaixonei por ela. Por quê? Porque, por exemplo, eu dediquei lá, para esse copo, para essa água aqui, eu dedico 5% em marketing. Esse 5%, ele influencia para vender essa garrafa aqui e também para vender 1 milhão de garrafas. A demanda ela é a mesma, porque proporcional ela é a mesma. Um cara que vende 1 milhão em adubo, ele precisa da mesma porcentagem de marketing para vender 10 milhões. Porque a proporção de clientes e demandas são bem parecidas. E financeiramente também é isso. A gente às vezes quer punir a pessoa que é bem-sucedida. Isso nunca me agradou. Se você é bem-sucedido nas vendas e você consegue vender mais, você merece ganhar mais por isso. E a meritocracia centesimal, no caso da porcentagem, ela responde a isso. Então isso foi acontecendo na nossa vida profissional. Esses passos ocorreram. E hoje você continua tendo essa empresa. Você teve 2 caminhos aqui, né? Isso. Um sendo PJ, você autônomo, prestando serviço, e o outro você também PJ, mas construindo uma empresa e contratando outros PJs. Dentro desses 2 caminhos, qual hoje você seguiu e por quê? Anne, nessa fase que eu tinha essa empresa aqui no Rio Grande do Sul, oportunidades vão surgindo. E aí a gente tem que refletir. E um dos segredos de sucesso é aprender a dizer não. Coisa que eu tinha muita dificuldade. Porque, principalmente quando era coisas assim, diferentes, assim, né? A gente acha que vai complementar, que vai ajudar e que é possível. E a gente começou a dizer sim para algumas coisas que atrapalhou bastante. Porque muito cuidado com a perca de foco. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, né? Tem muita coisa que parece boa, mas que vai te fazer te tirar do foco. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem simples. Tu tá numa palestra e chega uma mensagem de WhatsApp importante e você acha que tem que responder. E você responde ela. No mínimo você perdeu 2 slides da apresentação. No mínimo você perdeu 5 a 10 minutos daquela apresentação. Às vezes ali tá um insight. Que você nunca mais vai ver. E a resposta no WhatsApp você podia fazer quando acabasse a apresentação. Por exemplo, quando tu fosse para fazer ali a alimentação ou fosse no banheiro, tu respondia ali. Claro, não estou dizendo exceções das exceções das exceções. Mas isso é muita exceção. Quando realmente alguém está no hospital, mas tu nem vai poder ficar na palestra, vai ter que sair. Mas assim, a pessoa do trabalho, que só vai resolver amanhã cedo, daria para esperar um pouco. Então, essas coisas assim que te tiram o foco, muito cuidado. E eu, nesse período, fiz muita coisa que me tirava um foco. Um pouco por insegurança profissional, que eu tinha ainda, tanto por mim mesmo quanto pela minha parceria profissional com a outra empresa, e um pouco por essa ânsia de empreender. A gente hoje, a geração online, ela é bombardeada pelo empreendedorismo. Muitas pessoas que deram certo com o empreendedorismo e muitos mentores de empreendedores. E como se todo mundo precisasse ser empreendedor hoje. Isso é uma preocupação bem grande. E quando eu recebi esse convite, isso foi tão assim que eu entrei em curto-circuito em um determinado momento e eu saí da sociedade que eu era sócio mesmo, né? Que tudo girava ali, eu pedi para sair. Falei, não está dando certo, a comunicação, está tudo ruim, eu vou sair. Foi um outro ponto de inflexão na tua jornada. Eu precisava sair. E eu saí em fevereiro, e de fevereiro a agosto daquele ano, eu fiquei offline, assim, tanto inclusive redes sociais, como profissional também. Fiquei buscando um pouco me conhecer, fiz terapia, que foi uma coisa também que eu recomendo muito, e me conhecer. E aí eu conheci uma empresa que basicamente, acho que sem eles saberem disso, eles falaram para mim assim, o que tu acha de empreender aqui dentro? Não foi com essas palavras. Sim, mas foi um convite. Que palavras que eles usaram? Você sabe, e a gente tem dinheiro e precisa de quem sabe. Vamos namorar? E isso foi muito legal. Porque a gente fez um projeto ali dentro de que, assim, o quão bom eu fosse para aquela empresa, eu seria retribuído por isso. E eu descobri que o quão bom a empresa fosse para mim, eu ia retribuir por isso. E que dentro desse ecossistema, todo mundo ia ganhar.
A gente está acostumado com um sistema cartesiano e matemático de 1 por 1 é 2. Mas na biologia e no empreendedorismo, 1 para 1 mais 1 pode ser 3, 4, 5. E naquele momento foi isso. Porque eu tinha algo, eles tinham algo, e quando a gente se fundiu, se criou algo muito grande. Tanto é que a nossa fábrica agora, não só por causa disso, mas aí outras coisas foram acontecendo. Mas a prova disso é que a nossa fábrica agora fica pronta final de abril, numa ampliação de 10 vezes mais. Olha só. E quando a gente chegou lá, tipo, tinha produto guardado assim, dentro da fábrica, fora da fábrica, tinha uma coisa muito parada assim. Então, o negócio foi tão grande, tão rápido, que sinal que funcionou. E quando é bom para os dois, a empresa sempre gosta de investir, sim, nas pessoas que estão ali, naquelas que ela percebe que fazem o a mais, fazem o além, vestem de fato a camisa, a ponto de, o Anderson aqui comigo agora, ele acabou de falar, a nossa fábrica. Automaticamente você se sente pertencente a essa empresa, a esse lugar que hoje você ocupa, a esse crescimento. E quando você faz isso, é muito automático esse processo de venda do produto que hoje você vende, ele ser também de uma forma mais natural. Por quê? Porque é verdadeiro, tu realmente acredita nisso. Então, quando você vai conectar e conversar com as pessoas e apresentar o teu produto, tu apresenta ele com paixão. Tu apresenta ele mostrando que realmente esse aqui é a solução. É isso aqui que você precisa, por isso, por isso, por isso. Esses aqui são os meus benefícios. E eu confio tanto no meu produto, por isso, isso e isso. E por vezes ainda, eu até posso dizer, ele pode até não ser o mais barato, mas ele vai te proporcionar isso, isso e isso, e eu te garanto. Essa segurança que você traz permite que você, como funcionário, vendedor, PJ, de fato consiga ter mais vendas e gerar, mas permite que a empresa te veja como um pilar muito estratégico ali dentro e que construa meios para que você permaneça com ela, para que continue sendo vantagem para ti, porque quanto mais você vende, é isso que você trouxe, mais eles também ganham e todo mundo ganha junto. E uma época eu tinha preconceito com CLT, né? Mas hoje, eu até sugiro, se você é CLT, é claro que assim, hoje o CLT, para quem recebe ganha pouco, né? E para quem paga, paga muito. Então esse é um problema muito grande que nós temos. Por isso que a pejotização, ela vem para facilitar um pouquinho a prestação de serviço. Mas é realmente muito complicado. Para quem consegue isso, porque hoje dá mais ou menos o dobro, né? Sim. Então, para a pessoa receber 5 mil... alguém tem que pagar 10 e a pessoa já, hoje com 5 ainda não tem um imposto, né? Se pôr 10 mil... E ela está recebendo bem menos ainda do que os 5, né? Se é 10 mil reais, quem contrata tem que pagar 20 e a pessoa recebe 7. E dessas 7, quando ela for comprar... ela já perdeu o poder de compra. 3,5, 4 é imposto. Então, na prática mesmo, sobra 3 mil. Que hoje o imposto está 35% a 40%, né, do consumo. Então, essa é a dificuldade nossa, né, do custo. Mas, qual que seria a minha sugestão para quem é CLT ou para quem trabalha diretamente com empresas? É você propor o que eu posso fazer para ganhar mais. Porque hoje, por exemplo, no CLT, dá para ser feito um projeto onde ocorra metas e no cumprimento da meta ganha um 14º. Que não é porque o patrão, eu vou chamar de patrão empregado nesse caso, mas quem está contratando porque assim, você presta o serviço e existe o lucro, se tiver prejuízo, o risco é da pessoa, então por isso que ela merece ganhar um pouquinho mais, mas isso tem que se pagar. Então, se o CLT gerar mais riqueza, faz sentido o CLT ter um pouquinho mais de riqueza para ele. E aí vem o 14º, ou vem uma bonificação, ou vem premiações. Isso é bem comum existir. Então fica a dica, assim, se puder projetar isso. Eu sou PJ hoje, mas eu fiz esse projeto. Então eu tenho metas hoje pessoais referentes à empresa que eu falei que queria para eu poder me desafiar e cumprir elas e desenvolver. E a equipe comercial também tem isso. Então eu acho que isso é legal. Se tu quer, por exemplo, desenvolver mais, o que tu tem que fazer para isso? O ser humano, se a gente não tem uma meta, uma visão de onde a gente quer chegar,
É aquela velha história de qualquer caminho serve. Então, dentro do negócio, seja você um colaborador, seja você o empresário, seja você o prestador de serviço, você precisa ter também para onde olhar, né? Qual que é o meu objetivo? Assim como no cavalo se coloca as viseiras para que ele consiga olhar para frente e não distrair com as situações que vão acontecer em paralelo, a nossa vida é assim. Então, quando você traz esse exemplo de se colocar metas pessoais, às vezes não é nem a empresa que o colocou, mas você mesmo se desafiou a ter determinadas metas, porque você sabe, se eu vender até aqui, eu vou ganhar X e com isso eu consigo realizar os meus sonhos. Então, esse é o caminho muito importante dentro do mundo, do mercado que a gente está hoje, né? Seja para o empreendedor, seja para quem você, na sua situação, que está intraempreendendo dentro do negócio dos outros. E todo mundo precisa de pessoas como você. E eu não queria, Anne, romantizar o fracasso, mas é importante a gente falar do fracasso aqui. Sim. Porque muitos NPJs meus não deram certo. A maioria, na verdade, né? Abri muitos negócios que não foram para frente. O Rio Grande do Sul, para quem está assistindo fora do estado ou não tem contato com o agro, a gente está passando por 5 frustrações, 4 anos de seca e 1 de enchente. O ano que era para ser muito bom, que era da enchente, pouca gente conseguiu colher soja antes daquela chuvarada, né? E aí apodreceu tudo no campo. Esse ano está ok para menos. Então, vamos dizer, 20% a 30% de quebra de safra esse ano. Se tudo der certo, a gente consegue pagar as contas desse ano. Então, só para vocês entenderem um pouco do que a gente... E eu resolvi empreender nesse período. E é muito complicado tu empreender num período desse, né? Então, a gente achava que no outono ia ser melhor, outra quebra. No outro ano, outra quebra. Então, quem está começando ainda, ficou bem complicado. Então, a maioria não deu certo. E, de novo, não é com relação a dar certo ou não, mas o quanto tempo tu leva para se erguer do não ou do negativo. O fracasso, ele nunca é bom. Então, quem diz, eu falhei tantas vezes, não. O ideal não é falhar. O ideal, ninguém começa algo para falhar. Né? Até vou abrir outra janelinha. Eu vejo muito exemplo na igreja, e tu frequenta a igreja também. Sim. Todo mundo valoriza na igreja aquela pessoa que um dia foi dependente químico e se afastou no caminho de Deus e saiu da dependência e hoje entrega Jesus. E a gente fica muito feliz com isso. E realmente deve ficar. É um milagre. Mas quantas vezes você já viu na igreja pessoas darem depoimento por dizer, eu nunca saí da igreja? Tu já viu? Eu nunca vi na minha igreja. Nunca vi. Muito por quê? Desafiador. O que é mais fácil? É mais fácil eu sair, pecar no mundo e voltar, pedir perdão e continuar. Você voltar é difícil. Você voltar é difícil. Eu entendo que é difícil. Mas eu não consigo dizer que permanecer no caminho Eu também. não consigo mensurar qual que é mais difícil. Claro, quem é dependente químico, eu acho que é tão difícil, muito difícil. Mas a gente tem que valorizar quem sempre deu certo. Na igreja, a gente tem que valorizar as pessoas que sempre se mantiveram na fé e essa pessoa tem que ser exemplo para nós. E o exemplo, às vezes, é mais quem fez errado e voltou do que quem está sempre certo. Então, vamos valorizar quem está sempre certo. Não que está certo... Vocês estão entendendo, né? E a pessoa vai errar. Todo mundo vai errar. Ninguém é perfeito. Mas a pessoa que luta... Busca seguir o caminho. Sempre busca, E no empreendedorismo, eu vejo muito mais valor, ou nas palestras, o cara que diz, quebrei tantas vezes, até tem em chamadas, né? O cara que quebrou 5 vezes e agora é milionário. Amém, legal. Bom seria se ele nunca tivesse quebrado. Uhum. E esse também a gente tem que aprender. Então, os meus fracassos me geraram dívidas, né? Alguns me fizeram perder capital e outros me geraram dívidas. Mas a gente tem que tirar boas lições. E eu nunca desisti. E esse é um ponto muito importante. Essa foi a maior lição que tu tirou desse período? O tempo que eu levo para assim, o que mais me custou foi a teimosia. O tempo que eu levei para entender, deu errado, tenho que fechar, me custou muito dinheiro e tempo. E o entender que eu poderia ser bem-sucedido num ambiente que eu não era o protagonista. Porque hoje eu sou protagonista dentro de um projeto muito maior.
É uma empresa que não leva meu nome, não leva meu sobrenome, mas eu sou protagonista dentro do meu ambiente ali, e ali, quando precisa falar, eu que levanto e falo. E eu sou muito feliz ali. O barco, ele vai, principalmente o barco à vela. O quanto antes a gente perceber que a gente está longe e a gente mudar de rota, a gente vai cada vez mais longe, né? Então, esse é o segredo. Quem investe na bolsa sofre com isso bastante, né? Exatamente. A bolsa caiu, mas vai subir, vai caindo, vai subindo, Falando de bolsa, então, a gente pega aqui essa onda do mercado internacional, né? Então, a gente sabe que você já esteve aí em muitos lugares do mundo, conectando o agro brasileiro junto a esses outros locais. Como você percebe hoje as diferenças entre o agro no Brasil e o agro nos Estados Unidos ou Europa? Conta um pouco para nós. Legal. O que é uma conexão muito grande. Por exemplo, os fornecedores de fertilizante, eles são os mesmos fornecedores para todos os lugares do mundo. Então, a China, ela produz para ela mesma e distribui. O Canadá produz alguma coisa, mas ele produz bastante potássio e distribui para o mundo inteiro. Uhum. O Oriente Médio, que representa 30% a 40% do fertilizante nitrogenado, o nitrogênio, ele é produzido no Oriente Médio. E é distribuído para o mundo também. Passa pelo estreito, que o Irã fechou e tudo mais. Então, hoje o agro está muito conectado. Quais são as grandes diferenças? É o clima, que o hemisfério norte ele planta mais no extremo norte, então, por conta disso, existe, por exemplo, a questão da neve, e existe a questão do clima, dos dias mais longos em determinados períodos. Então, por exemplo, o americano consegue produzir o dobro de milho que nós. É mesmo? Por hectare, ele produz o dobro de milho que nós. Então, aqui, enquanto estamos chegando em 200, lá está chegando a 400. Por clima ou por tecnologia? Muito mais clima. Muito mais clima. Lá os dias são mais longos, a amplitude térmica é maior, então o calor é mais ameno e é na temperatura ideal durante o dia e a noite é mais fresca. Porque o mundo ideal da planta é calor do dia e fresco à noite. Porque a gente não fala disso, a gente só fala a planta como fotossíntese, né? Só que a planta respira igual nós. O que é respirar? É queimar carboidrato. Nós queimamos carboidrato, por isso respiramos. A planta também faz isso. E à noite ela não faz fotossíntese, então ela queima carboidrato naquilo que ela está processando. Então o ideal é que sejam noites curtas e amenas, para que ela não gaste energia à noite. Então com isso ela consegue reter mais carboidrato, e isso dá mais peso de grão e produz mais alimento, mais grão, enfim. Então, excelente, aprendi aqui hoje uma coisa nova. Por isso que ela é mais bem sucedida. Mas, por exemplo, o custo da terra hoje americana é muito mais alto que no Brasil. Uhum. Então a gente consegue hoje no Brasil, por exemplo, se eu tenho X milhões para começar a investir, hoje vale a pena investir no Brasil. Porque além da terra ser mais barata, a gente consegue fazer 2,5 safras. 2 safras a 2,5. Nos Estados Unidos, eles fazem uma e estão tentando começar a fazer 2. Já existem alguns trabalhos. Um dos trabalhos é do trigo. Então eles colhem a soja ou o milho, plantam o trigo, cai a neve, aquele trigo ele nasce, fica ali, 10 centímetros, e ele é coberto por neve. Então aquelas folhas, elas congelam, elas morrem, e depois de 3, 4, 5 meses, seca aquela neve, e aquela água que derrete estimula o trigo a brotar de novo. E eles conseguem ter o trigo, eles colhem o trigo a tempo de depois plantar um milho ou soja depois. Então já tem regiões que conseguem fazer isso aí. Isso é bem interessante, porque é muito estudo, né, de clima, de solo, para conseguir ir percebendo como fazer isso para não apodrecer a planta e não perder aquele momento, né? E de fato conseguir fazer a economia girar. Muitas vezes a gente olha para Estados Unidos ou algo assim e pensa que, nossa, não, mas lá são todo mundo rico, é Estados Unidos, é mundo perfeito. Mas eu também acredito que sim, existe uma prosperidade, porém existe também os desafios do agro em qualquer lugar. A terra é a terra, a planta é a planta, eu preciso cuidar, eu preciso seguir os ciclos da natureza. Uma diferença de dinheiro que tu comentou é que a nossa moeda ela é desvalorizada. Uhum. Hoje a nossa moeda ela vale 5 vezes menos que o dólar. Então vamos arredondar para 5 para facilitar as contas. O que acontece? Então tudo que a gente compra aqui, e se a gente for pegar tudo isso aqui,
ele é dolarizado. Vai dizer que não, comprei no Brasil. Mas ele é balizado com moeda estrangeira. A gente não consegue sair disso. O aço, o ferro... E mesmo aquilo que, por vezes, as pessoas acreditam que não seja dolarizado, chegou, como a gente tem vias terrestres muito grandes, o transporte ele veio através de combustível, o combustível é motor, em dólar, caminhão... Tudo isso faz subir o preço dos produtos, mesmo um produto, em teoria, 100% nacional. Então, a gente está sobre influência total. Um dos pontos que tu comentou, que é bem ponto... Um dos maiores fraquezas do Brasil é a logística. Nos Estados Unidos, para você entender, os rios dos Estados Unidos, eles correm de norte a sul, a grande maioria deles. E os Estados Unidos, na época, fizeram as ferrovias de leste a oeste. Então, hoje, em 20 minutos, tu consegue escoar a tua produção. Nossa! Em 20 minutos, tu consegue achar ou um porto seco, e aí vai por trem, ou um porto ali que vai para o rio até chegar a desaguar ali no Golfo do México ou qualquer outro lugar dos Estados Unidos. E aqui a gente fica horas e horas nisso. Só um caminhão ficar 2-3 dias na fila para carregar uma carga. Isso é loucura para mim. Mas por quê? Nos Estados Unidos, o início da colonização não tinha regra. Uhum. E eles fizeram o jeito que tinha que ser. Então, se tu pegar o mapa dos Estados Unidos e der zoom ali no Google, tu vai ver que é tudo quadriculado. Então, eles já dividiram em quadradinhos. Tipo aqui antigamente, né, existia uma colônia, 2 colônias. Se pegar interiores aqui que foram mapeados por colônia, cada colônia tinha mais ou menos 25 hectares. Lá era também quadriculado, esses quadrinhos viraram ruas e aonde precisava viraram linhas de trem. Uhum. E fizeram assim, sem perguntar, porque isso era o que precisava ser feito para ser bem sucedido. Eu acho que isso era um ponto para a gente refletir, assim, protegendo o que é possível prometer. Sim. E proteger, nós deveríamos melhorar nossa malha logística. Tanto aproveitar mais os nossos rios, como aproveitar mais o nosso sistema rodoviário e principalmente pensar em linhas de trem novamente, porque o trem é uma forma muito barata de levar. E a gente, às vezes, olha... tinha que pensar em abrir mão de algumas coisas para que, por exemplo, hoje aqui... Vocês vão bastante para São Paulo também, né? Sim. Se tu pegar São Paulo a Ribeirão Preto, são 300 quilômetros em linha reta. Porque na época entendeu que esse é o melhor caminho. O Rio Grande do Sul respeitou o caminho dos tropeiros. E não tem uma linha reta aqui. É curva, 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 curva. Olha o trabalho disso. Os acidentes. Então assim, nós temos que começar a pensar em preocupar, e talvez poderia ser linhas retas. Eu sei que hoje é mais complicado, mas de alguma forma nós temos que começar e pensar nisso. Exatamente. E essa é uma grande diferença. O custo do Brasil logístico é muito alto. Entendi. E o que tu percebe que hoje, em que ponto está o agro brasileiro? A gente ainda está à frente do mercado internacional ou a gente ainda tem muito o que fazer para chegar lá? O agro brasileiro, ele é o protagonista e eu estou para dizer mais. Eu acho que ele é o número 1 do mundo. Por 2 motivos. Pela quantidade... Vou pegar 3 motivos, melhor ainda. Pela quantidade de alimento que nós produzimos. Outro, pela pluralidade do que nós produzimos aqui, envolvendo também a pecuária. E o terceiro, pela quantidade de insumos que nós consumimos de outros lugares do mundo. O agro brasileiro, ele importa muita coisa de fora. Seja tecnologia ou seja insumos básicos, como o fertilizante, por exemplo. Uhum. Pouca parte do fertilizante é produzido no Brasil. Então, nós temos que vir de fora e isso ajuda. Tem muitas empresas... de países que são dependentes disso. Então, por esses 3 motivos, o agro brasileiro dá para dizer que é o número 1 do mundo. O mundo precisa do agro brasileiro. E o agro produz, em grande quantidade, a proteína mais barata do mundo e o carboidrato mais barato do mundo, que é a soja, proteína mais barata do mundo, e o milho, que é o carboidrato mais barato do mundo. O que fazer com isso? Bom, se você é vegano ou vegetariano, dá para consumir a soja e o milho e viver muito bem. Tu vive muito bem com esses 2 produtos, com custo baixíssimo. Uhum. Agora, se você é onívoro, por exemplo, aí você pode transformar isso em ração e aí comer a proteína animal que você desejar, porque vai se tornar a ração mais barata também. Então, tem lugares, por exemplo, que produzem, por exemplo, a Europa, faz ração com canola e com cevada e trigo. É muito mais caro.
a ração deles do que a nossa ração. Lá eles plantam milho também, plantam um pouco de soja, mas é bem menor quantidade. Aqui a gente consegue fazer uma ração bem mais barata. Então a nossa carne também é bem mais barata do que comparado a outros lugares. Então a gente por isso que a nossa carne também, todas elas, né, frango, peixe, suínos e bovinos, é referência mundial também. Excelente. Aproveitando agora que tu trouxe um pouco sobre a Europa, né? Como o que te chama mais atenção da forma como eles manejam lá? E que a gente poderia, talvez, usar isso como um exemplo ou não. Eles estão atrasados nisso e tal. Traz um pouquinho dessa visão do agro na Europa hoje. O que eu percebi no europeu? Vou falar alguma coisa. O europeu, ele busca tudo fazer com excelência máxima. Eu vou dar um exemplo. Fui numa feira lá. E tudo na feira é climatizado, pavilhões com pé direito muito alto, estrutura linda, estrutura para alimentos, o banheiro. Então, esses detalhes que, assim, eu ainda me incomodo com o Brasil. Que se é para comparar, né? Sim. Eu ainda, por exemplo, banheiro. Um exemplo simples. Existe a teoria das janelas quebradas, né? Que é assim, se tu vai, por exemplo, um carro parado na rua, ninguém vai roubar hoje ou vai quebrar um vidro de um carro na rua simplesmente porque ele está parado na rua. Mas se esse carro já está todo empoeirado, com os pneus murchos e uma janela quebrada e está lá parece que muito tempo, e tu tem essa impressão de ficar muito tempo, rapidinho já rouba a roda, já rouba o motor, rapidinho as coisas, o carro já desaparece. Sim. Porque tu viu uma janela quebrada ou tu viu um carro sujo. Se esse mesmo carro manter com as rodas, com os pneus cheios, e o carro limpo, ele pode ficar ali anos e anos, que ninguém vai dar bola para aquele carro. E eu percebo isso nos nossos banheiros aqui. Se tu vai no banheiro e ele tá sujo, tu não se preocupa muito com a limpeza dele. Tu lava a mão e já respinga e tu começa a não dar bola para nada. E se tu vai no banheiro limpo, tu quer manter ele cada vez mais limpo. Isso te agrada, qualquer sujeirinha tu vai limpa. Eu percebi isso lá, eu não achei um banheiro sujo lá. Cultura. E vem muito enraizado, assim, e é interessante isso que você traz. Agora a gente está também no ano de Copa do Mundo, e aí me trouxe agora um insight daquilo que aconteceu na última Copa do Mundo, na Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, onde vieram japoneses e tudo mais para os nossos estádios e eles recolhiam todos os seus lixos ao final de cada partida. A cultura dos locais. A gente tende a deixar por ali porque tem o gari ou tem quem vai ali fazer a limpeza, então, tá tudo certo, eu pago por isso. Eu vejo muito isso nessa questão de cultural, realmente. Se a gente manter limpo o lugar, todo mundo ajuda a manter limpo. Reciprocidade. Tá limpinho, não? Peraí, deixa eu limpar. Porque a gente vai nos parques de Curitiba, por exemplo, a gente não vê nada no chão do parque de Curitiba. Uma porque tem lixo espalhado pelo parque inteiro e outra que te faz mal jogar um negócio. E assim, por exemplo, hoje me incomoda o cara fumar e jogar uma bituca de cigarro no chão. E eu joguei muito pacote de bala no chão. Em algum momento essa mudança ocorreu. Eu comecei a frequentar lugares que não tinha isso. Eu vou dar um exemplo. Hoje, um dos banheiros de posto de combustível mais limpo que tem, no posto de combustível lá em Juí. Exatamente. Posto 44. Maravilhoso. E é o mais consumido. Lá é vendido mais de milhões por dia, por conta daquele banheiro. Para você que não sabe, tem 2 mulheres dentro do banheiro, 24 horas limpando. O que acontece? Nós, homens, não sujamos banheiro, porque as mulheres estão lá te olhando bravo. E se sujar, ela limpa. O banheiro é cheiroso. Adorei. O banheiro é cheiroso. Tem 2 marcas de sabonete para tu escolher qual marca tu quer usar de sabonete, se tu não gosta do cheiro de uma. Daquele banheiro. E eles nem cobram. O banheiro é afastado, tu usa se tu quiser, e a conveniência está do lado lá para tu usar. E tu frequenta aquele banheiro porque tu acaba abastecendo, tu acaba comendo um lanche. Já que vou parar para ir num banheiro bom, já vou abastecer, já vou pegar um lanche. Então é essa visão de negócio que muitas vezes o detalhe faz toda a diferença. O core deles, o coração do negócio deles é de fato estar ali vendendo combustível. É onde eles têm ali a base, afinal de contas eles são um posto de gasolina. E isso aqui que o Anderson trouxe é um baita aprendizado pra gente, porque quantas vezes eu permiti que o meu cliente tenha uma experiência completa dentro do meu negócio, permite com que ele fidelize.
Muitas vezes nós, inclusive, quando precisamos ir a qualquer local, né, para nos deslocar da região que a gente está, que é Santa Rosa, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, para a gente ir à capital ou subir para outros estados, a gente cruza por Ijuí. Santa Rosa de Ijuí dá 2 horas. 1h30, 2 horas. Em teoria, a gente não precisaria parar ali ainda, porque a gente tem um trecho de 7 horas pela frente. Mas a gente também sempre tem o hábito de vamos aproveitar, vamos parar em Ijuí, porque o banheiro é bom, porque a comida ali é boa, e já faz tudo aquilo que precisa ser feito. O quão importante é esse empresário que estava ali atrás ficar atento a isso. E muitas vezes essas ideias não vêm necessariamente do dono do negócio. Veio de algum colaborador que observou que aquilo ali estava acontecendo, mas ele foi sábio o suficiente para ouvir a sua equipe e entender como melhor criar aquele momento ali. Que importante isso que você trouxe, porque isso a gente leva para todos os segmentos da nossa vida, né? E a gente saiu aqui trazendo de uma visão de como é o agro na Europa para entender essa questão de cultura e aquilo que a gente pode aprender. Eles se vendem muito bem. Não necessariamente eles têm o melhor agro, até porque eu concordo contigo que o nosso agro é o melhor do mundo. E é caro lá. Por exemplo, para eles conseguirem consumir o agro europeu, eles têm que o governo subsidiar ou cobrar menos imposto, ou cobrar mais imposto do que produzir fora da Europa, para que eles consumam lá dentro mais caro. Então agora esse acordo, por exemplo, Mercosul, União Europeia, é muito complicado para o agro europeu, porque a gente vai levar comida mais barata para lá. E isso é um problema para eles. Então por isso que eles estavam protestando lá na Champs-Élysées, lá, porque não fecha a conta. É uma concorrência. Hoje o custo do milho, ele é o dobro, pensando assim, né? Ele é quase 10 mil reais por hectare, para tu produzir 1 hectare. Hoje nós conseguimos produzir com 4, 5 mil, e eles vão de 8 a 10 mil por hectare, para produzir 1 hectare de milho lá. Com produtividade um pouquinho melhor que a nossa. Aqui a média de produtividade, estamos falando de 90, 100 sacos, de lá 140, 150 de produtividade. Claro que tem quem colha mais, mas falando média, né? Então, é difícil para eles lá. Mas o que me chama a atenção, eu vou dar um exemplo em casa mesmo. Se a nossa pia está sempre limpa, usou um garfo, tu lava o garfo. Sim. Mas se tem 2 pratos, começa a juntar prato, prato e copo, e quando vê a pia não tem mais espaço. Por quê? Porque o marido deixa, a mulher deixa, na correria do almoço, deixa para janta, e aí acontece outra coisa, e aí acontece, nossa pia tá cheia. Então eu percebi isso chamou atenção lá. A gente... Lá me agradou melhor, assim, eles manter tudo mais cuidadinho, assim, os detalhezinhos. Né? Perfeito. Então, gente, acho que está sendo muito bom esse bate-papo. A gente vem aí aprendendo um monte e entendendo a importância de detalhes, de persistência dentro da nossa vida, assim como no agro. O agro também é ter persistência, porque cada safra é uma surpresa por vezes, né? A gente não sabe necessariamente aquilo que a gente vai esperar. A gente tem projeções, mas se elas realmente vão acontecer, a gente vai descobrir ao longo do caminho. Mas para a gente finalizar, deixa eu puxar um pouquinho para o meu assado, né? Trabalhando um pouco aqui dentro da área de marketing, a gente percebe que o marketing hoje, ele já não é mais uma escolha. A gente precisa trabalhar com ele para todos os segmentos, inclusive dentro do agro. Quando a gente percebe isso para dentro do agro, eu quero que você traga a sua visão sobre isso. O quanto o marketing hoje está sendo subutilizado dentro desse mercado gigantesco? O que você percebe que ainda não está sendo explorado dentro do marketing? O marketing do agro, ele é um pouco diferente de outros lugares, porque ele é um marketing muito mais individualizado. Um exemplo, quando uma empresa de refrigerante faz propaganda, ela faz propaganda pensando que todo mundo vai consumir refrigerante, ou poderia consumir refrigerante, e trabalha em cima daquilo. Eu percebo que o agro ele dá muito mais retorno se é um marketing individualizado. Como isso? Explica mais isso. Como isso? Por exemplo, dando boné. Um exemplo bem simples. Dando boné. Se aquela pessoa ela ganha um boné teu, aquela pessoa ela vai te olhar diferente. Um exemplo simples. Existe esse trabalho individualizado que eu vejo muito importante, que eu não vejo, por exemplo, no supermercado. Tu não sabe o nome hoje dos consumidores dos mercados aqui de Santa Rosa.
Mas se tu for numa revenda agrícola, que seja 500 produtores, tá tudo tabulado lá. Eles sabem todos. Na cooperativa, tem 800 associados na cooperativa. Todos estão tabulados, quanto planta, qual que é a data de aniversário, que time torce. Então, esse marketing individualizado me chamou a atenção dentro do agro, a preocupação. E eu vejo muito bom fruto. Até, por exemplo, máquinas agrícolas. Uhum. Porque tem uma empresa de máquina agrícola que é muito forte no Rio Grande do Sul e que na região norte ela é praticamente inexpressiva. Por quê? Pós-venda. Porque para aquelas pessoas que estão no norte, aquele grupo, por exemplo, tem uma revenda agrícola lá que tem 2 aviões para o mecânico. Os mecânicos lá são prioridade nos aviões. Por quê? Porque lá a logística é complicada e uma máquina parada lá custa X milhões para aquela pessoa lá. Então lá, se a máquina parar, na hora a revenda recebe um aviso, consegue entender mais ou menos o que é pela conversa ali e vai ao mecânico de avião, pousa lá na fazenda e vai lá arrumar um mecânico. Então isso é o segredo. Tu tratar, claro, são números milionários, né? Mas essa individualização, ela é importante e o pessoal dá muito valor. O marketing também é isso, né? Quando você traz do boné, eu também me sentir pertencente àquela empresa. Uhum. Eu me tornar fiel a ela. Porque o marketing é isso, é a gente conseguir comunicar a nossa empresa, a nossa mensagem, a nossa história, para que o meu cliente final ele consiga compreender isso. Não necessariamente é o marketing digital de publicações. Isso é uma vertente, ela mesma já fala que é o marketing digital. Claro que hoje, dentro do digital, a gente vem trabalhando cada vez mais forte, consolidando muitas dessas empresas e desses negócios, trazendo à tona as suas histórias, o porquê que elas foram fundadas, como que isso movimenta, quais são os benefícios, né? A mensagem ela chega mais rápido e mais longe. Então, a gente também consegue trabalhar muito nisso. Mas o produtor mesmo, ele está ali no dia a dia, no campo. Então, esses acessos à marca, ao boné, que ali eu vou conseguir ler de fato qual é a marca e lembrar muito disso, é algo que a gente estuda bastante, que quanto vale eu fornecer um boné bom para o meu cliente ou eu fornecer um boné do mais baratinho. O mais baratinho, por vezes, ele é o mais caro. Porque o meu cliente ele não vai usar todos os dias ou muitas vezes dentro do mês. Então, quando a gente pensa em brindes, em premiações, pense em algo que realmente faça sentido. Porque por mais que eu pague mais, ele me rende muito mais, porque o meu cliente vai ter contato com a minha marca muito mais vezes. Ele tende a usar ela todos os dias, ou ele tende a usar todo final de semana, ele vai ter um ponto de contato e essa ativação de marca faz com que ele se torne fiel a mim. Porque trazendo para dentro do teu mundo, quando eu precisar um fertilizante ou alguma coisa assim, eu vou lembrar de você, porque quando eu me olhar no espelho, eu vou ver que eu estou com o seu boné. A gente brinca que é o boné da missa, né? O boné que o cara vai na missa com ele. E tem o boné que ele trabalha e o boné que ele vai na missa. Ou o boné que ele vai na feira. É um boné bonito, né? É um boné bonito. E é um boné bem cuidado, é um boné fresco, que não dá calor, porque tem muito boné que é muito pesado. Então, assim, tem boné para trabalho e tem boné que o cara sai com ele. O que tipo de boné tá fazendo? Ou chapéu, enfim, né? Mas são dois marketing bem claros no ramo do agro. É aquele marketing de fortalecimento de marca, que é o que tu comentou, né? As feiras, os grandes eventos e tudo mais. E esse marketing que eu vejo que tu conquistar um a um. E aí tu tem que trabalhar realmente essa escala, essa teia, né? Então, os gerentes regionais, trabalhar com suas unidades, e aí local. E aí hoje as grandes palestras também não me agradam. A gente prefere hoje jantares de 5, 10 pessoas, que tu consegue saber o nome da pessoa, tu consegue rir junto, jogar sinuca, jogar um baralho, até o churrasco sair junto ali, as pessoas... Então, essa conexão, dessas conexões, sai negócio. E o próprio também agricultor consegue desconto com isso também, consegue Por exemplo, tem muito agricultor que me liga, eu preciso disso. Relacionamento. E eu vou dar a mão pro cara. Porque ele me dá a mão quando eu preciso também, né? Quando eu preciso ali cumprir uma meta, o cara liga pro outro. E quando eu preciso, então me ajuda a te ajudar. Então essa é uma frase muito boa, né, que eu gosto. Me ajuda a te ajudar. E é essas conexões que a gente consegue levar bem.
Exatamente. E o que tu percebe que produtores ou empresas do agro ainda não viram no marketing? Antigamente a gente fazia um evento assim, uma janta assim, e o pessoal ia pelo churrasco e pela bebida, por exemplo, e um monte de agricultor ia ali fazer as coisas e tudo. Eu percebo que o público está mudando, então hoje já estão indo mais casais, estão indo mais filhos e filhas, né? É um público mais heterogêneo com relação a gêneros, né? Então tem todo tipo de gênero e todo tipo de idade e mais familiares. Então nós precisamos começar a criar eventos para esse público heterogêneo. Nós precisamos pensar em tipos de evento, porque, por exemplo, existe dia de campo hoje, são 2 horas no meio do sol, cara em pé, então isso é muito insalubre. E com isso as pessoas estão deixando de ir. Então, eu acho que poderia ser criado coisas utilizando mais essa questão de imagem. Vou dar um exemplo. Variedade de soja. Cada ano o produtor tem que escolher a variedade de soja. Ele planta aí 2, 3, 4, 10 variedades de soja na lavoura dele. Ele tem que escolher a variedade. Seja por época de plantio, seja se vai chover muito pelo clima, né? Se vai chover muito pouco, seja se o solo dele é solo rico em fertilidade ou baixa, se é um solo compactado ou não. Então ele tem que tomar decisão. É complicado hoje a gente ir para lá. Eu vejo que poderia ter sido feito, por exemplo, contratar uma equipe igual a de vocês e um cara lá, bom, com equipe boa, arrancar plantas boas e gerar um conteúdo bem feito, com cortes, com zoom, com descrição, com texto, com interação, com muito mais conteúdo e gerar esse vídeo e esse vídeo ser replicado por muito mais dias e por muito mais pessoas. Isso eu não vejo ninguém fazendo. Compartilhar o ensinamento daquilo. Eu não vejo ninguém fazendo. Ainda nós queremos que o produtor venha, ou que a revenda venha para a indústria. Vou pegar meu caso que é a indústria. E eu vou trabalhar muito nisso. Por exemplo, nós estamos criando, quando a fábrica ficar pronta, nós vamos criar uma visitação 3D na fábrica. Então a pessoa vai poder, na casa dela, usar o óculos, seja qual marca for. Nós vamos pegar o óculos da Meta ou da Google, e ele vai poder fazer uma visita guiada, por mim, talvez, usando o óculos. Excelente. Então, isso é uma ideia minha. Colocar a tecnologia ao nosso favor, seja onde for. Então, eu acho que a tecnologia ainda pode ser usada para trazer esses dados do campo para casa. Para casa do produtor. Porque às vezes chove, o cara não consegue ir, então ainda... E cada vez mais a pessoa está querendo sair menos de casa. Sim. Eu sou né? Por eu viajar bastante, eu gosto de casa. Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu sofá, eu gosto do meu ar-condicionado. Então, o que pode trazer para mim? Né? O que dá para... Então, eu iria para esse lado. Questão de influenciadores, né? Tá muito na moda isso, e no agro está bem legal. São 3 tipos de influenciadores. O que é engraçado, isso é muito bom, porque eles conseguem trazer conteúdo e fazer rir. E a gente, depois de um dia estressado, a gente quer dar uma risada, então é legal isso. E são cotidiano. Então, é engraçado. Tem o do conteúdo técnico, então aquele cara que é palestrante, que traz conteúdo, que traz pesquisa. E tem o do dia a dia. O cara que troca pneu do trator, que troca motor, que está plantando, ele está filmando o plantio, colhendo. E quando atola a máquina, ele conta o pessoal atolando e jogando barro em tudo. Então esses 3 públicos, as empresas estão aprendendo a trabalhar com esses 3 tipos de público, contratando eles para momentos diferentes. Então isso está legal também. Muito bom, gente. Então vamos lá, para que a gente possa fechar aqui esse podcast trazendo com chave de ouro, né? Qual mensagem você poderia deixar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube? Uma das mensagens que eu queria deixar é com relação a essa questão da venda. Eu demorei a entender que todo mundo é vendedor e que todo mundo vende alguma coisa. Dependendo da idade que você tem ou do que você faz, quando a gente começa a entender isso, e a gente vende várias coisas diferentes, a gente começa a se preocupar, por exemplo, com a nossa postura, com a nossa saúde, com a nossa conversa, com a roupa que a gente anda e também com o próprio produto que a gente trabalha ou com o serviço que a gente presta. Porque tem muitos serviços prestados que, por pequenos detalhes, acaba ganhando o cliente ou ganhando a pessoa. Um exemplo simples, por exemplo, muito obrigado, talvez num caixa,
A pessoa tá te servindo ali, mas a imagem que eu transmiti no muito obrigado ou numa atenção que tu dá para um caixa de supermercado, tu consegue fazer o bem para aquela pessoa e tu vendeu uma alegria, ou tu vendeu uma esperança para aquela pessoa. Então, quando a gente entende isso, se cria uma corrente social que todo mundo começa a fazer o seu melhor. A gente comentou aqui que em ambientes, pequenos ambientes como a nossa sala, seja a sala em casa ou a sala do trabalho, ou o banheiro em casa, o banheiro do trabalho, ou o nosso carro, ele ser o melhor possível. Quando a gente leva isso para nossas roupas, ou para nossas palavras, ou para o nosso serviço, ou para nossas vendas, o ambiente melhora, o mundo melhora. Então, uma lição é isso. Uma outra lição muito importante é a questão de estar tudo bem errar. É muito difícil para nós errarmos, porque como a gente vive no ambiente digital, esse aqui que a gente está agora, para você ter uma ideia, vai ter cortes aqui. Se você sabe. Mas em algum momento aqui vai ter um corte, porque em algum momento a gente engasgou, em algum momento alguma coisa aqui se apagou, então, e está tudo bem. Porque o podcast está saindo e a gente está muito feliz com ele. Na nossa vida profissional, eu, por exemplo, errei bastante e eu consegui, nesses erros, muito mais entender o que não fazer do que o que fazer. Então, aproveite isso para arriscar e, se errou, tirar a lição disso. Tem muitos erros até que podem ser adaptações. Um deles são remédios, né? Tem muitos remédios que eram para uma coisa, deu errado e acabou descobrindo um efeito colateral que era positivo para outra coisa e viraram remédios bem-sucedidos aí mundialmente. Um deles, eu acho que agora é o emagrecedores, né? O Ozempic. O Ozempic, né? O Ozempic era o mais claro e acabou virando um nicho de mercado. Então, tá tudo bem errar. E o quão rápido a gente consegue reverter isso e transformar isso em algo positivo, mais rápido a gente vai conseguir potencializar isso. Uma lição muito importante também que a gente quer tirar disso aqui tem coisas que tem que ficar para trás. Não tem jeito. Então, pense agora que você é um balão e veja como é o balão. O balão ele começa a se encher de ar, mas para o balão voar, todo aquele saco de areia tem que ser deixado para trás. E cada saco de areia é alguma coisa que possivelmente hoje na tua vida está te prendendo e não está te deixando voar. E que tipo de saco de areia é, ou qual é o saco de areia, ou o que você vai fazer com ele, só você vai saber dizer agora. Eu aprendi a deixar muito saco de areia no decorrer da minha vida. Então eu queria te fazer o convite hoje. Quais são os teus sacos de areia que estão te impedindo de voar e alcançar objetivos mais longe? Eu não estou dizendo nem que esse objetivo seja certo ou errado. Tem muita gente que abandonou família por conta de vida profissional. E para eles estava tudo bem. Se é isso que você quer, beleza. Eu não concordo com isso. E tive que tomar decisões em favor da minha família muitas vezes. E eu sou muito feliz e agradecido por isso. Mas, de novo, só você vai saber quais são os teus sacos de areia. Eu espero que você deixe eles o mais rápido possível para trás e você conseguir ir mais longe, mais rápido, se isso acontecer. Uau! Muito bom ter te recebido aqui no EcoCast. Muito obrigada por ter aí ecoado muitas histórias e inspirado tantas pessoas que eu tenho certeza que estavam aqui nos assistindo e conseguiram se conectar com isso também. Obrigada de verdade por ter aceito esse convite e ter se proposto a abrir aqui para nós muitos desses bastidores que por vezes a gente não conhecia. A gente já se conhece há um tempo, a gente é companheiros de Rotary Club, então a gente já tem uma conexão. Ainda assim, o quanto hoje eu aprendi contigo. Por isso, muito obrigada. Obrigado, Anne, Eduardo, e obrigado, Eco, pelo convite. E obrigado a vocês também por ter acompanhado até aqui, né? E espero ser convidado mais vezes para a gente poder continuar a conversa. Bora lá! E, gente, lembrando, esse episódio ele é um oferecimento das empresas do Grupo Caidê, Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar Desenvolvimento Humano, Letos Experiências para Aprendizagem, Kingdom High Performance e Conecta Imóveis. Muito obrigada por vocês terem apoiado esse projeto para que a gente continue ecoando muitas histórias como a do Anderson. Agora também, se você ficou até aqui, eu quero que você se inscreva no nosso canal, que você comente aqui
Qual é a parte da história que o Anderson compartilhou conosco que te inspirou ainda mais? Ou aquilo que você entendeu de mais interessante? Ficou com alguma dúvida? Comenta tudo aqui embaixo que a gente vai estar respondendo e conseguindo te apoiar aí também. E nos acompanhar nas redes sociais, né, Anny? Exatamente. Deixa pra gente a sua rede social. Agro Anderson Costa. Agro Anderson Costa. Tem YouTube, Instagram, TikTok. Maravilha. E a gente vai estar respondendo. Se tiver alguma dúvida também do agro, alguma curiosidade também, se tá com a tua plantinha lá que tá morrendo, é só mandar a foto dela que a gente ajuda também. O Anderson compartilha ali muito conhecimento dentro do Instagram dele. Não deixem de correr lá e se inscrever. Se você gostaria também de acompanhar nós na nossa rede social, pode seguir ali EcoGM. Eco igual o nome do nosso podcast, ECKO, GM, de Gestão de Marketing. Então, nos vemos no próximo episódio do EcoCast. Tchau, tchau!